Paz do Senhor, amém? Amém. Para mim tá ótimo. Né, Michele? Para mim tá assim, até muito bom. Para Deus precisa melhorar um bocadinho, né? A paz do Senhor, amém? Amém. Isso. Nós estamos felizes, né, por estar aqui mais uma vez, mais um dia, para podermos aprender um pouco da palavra de Deus. E que o Senhor continue falando aos nossos corações, que nós possamos continuar firmes, né, e preparados e guardar a palavra dele no nosso coração, né, para que a gente não venha cometer erros, mas se a gente cometer, que a gente, né, que a palavra mesmo ela nos confronta e que a gente possa pedir perdão, né, porque o nosso Deus é misericordioso. E nós estamos aqui nesta manhã, invocando o nome dele, sendo obedientes na palavra do Senhor, buscando a Deus, confiando em Deus. Os exemplos, né, dos nossos antepassados, né, por exemplo, da Bíblia, é que a gente confie no Senhor. O povo de Deus precisa confiar em Deus e precisa obedecer, tão somente obedecer ao Senhor. Se a gente obedecer, as coisas fluirão em nossas vidas, não é verdade? Nós vamos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor mais uma vez por estarmos aqui. Eu gostaria de pedir a Cacilda que esteja orando ao Senhor neste momento. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que está nos céus, louvado e glorificado seja o teu santo nome. Sim, meu Deus. Obrigada, Deus, por tudo que proporcionou esta manhã do teu dia. Sim, Pai. Pelo café da manhã. Obrigada, Deus, pela escola dominical. Obrigada. A tua palavra foi esclarecida aqui nesta manhã. Meu Como foi falado várias vezes. Guardamos a tua palavra no nosso coração para não pecar Sim, meu contra ti. Deus. Nos ajuda, Senhor, a cada dia buscar a tua presença, a tua face, para que possamos viver, Pai, ter sabedoria para estar na tua presença. É verdade. Deus, muito obrigada por tudo. Obrigada pela vida do meu Lucas, abençoa a tua serva, abençoa a família. Abençoa, Pai, o decorrer desta manhã. Sim, Tudo que foi falado aqui, o Ministério do Louvor, Pai, seja para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Guarda-nos, ó Deus, e desse dia. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Salmo 40. Salmos de número 40, de 1 a 5. Salmos 40, de 1 a 5. Vamos tentar fazer uma leitura responsiva. Eu vou ler os ímpares e os irmãos os pares. Vai dar uma emboladinha aí, porque hoje em dia tem muitas versões aí, né? Mas vamos tentar fazer essa leitura. Salmos 40, de 1 a 5, diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de baixo do meio de tensão, e de uma pedal de lama, pôs os pés sobre a rocha, e me levou os passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não tem as graças da bondade, nem se afeiçoar nas mentiras falsas. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. E eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se pode contar. Amém, igreja?
põe a sua confiança em Deus e espera nele e confia no Senhor e seja um servo do Senhor obediente à sua palavra. Nós vamos adorar o Senhor com o hino de número 32 do HCC. E neste momento nós também vamos estar entregando as nossas ofertas e os nossos dízimos no altar do Senhor. Lembrando que hoje é o último domingo do mês, culto. O último domingo é voltado para missões e nós estamos em campanha de missões mundiais. Toda oferta que for colocado, que for para missões, você coloca nesse gasofilaço fininho aqui, que está escrito missões. Todo esse dinheiro nós vamos somar junto com a nossa campanha para a gente estar atingindo o nosso alvo. Então, você reserve um dinheirinho lá, uma moedinha, e traga hoje para colocar no cofre ali de missões, porque hoje o culto é todo voltado, no culto da noite, todo voltado para missões mundiais. Então, que você possa estar contribuindo e orando também pelos nossos missionários. Vamos estar adorando o Senhor? Amém? Amém. Os irmãos, me perdoem que eu estou voltando por aqui hoje. Eu sou bom nisso aqui pra caramba, tá? te agradecemos, Pai, por esse momento, te agradecemos, Deus, por nossas vidas, te
Te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor já tem feito neste lugar, nesta manhã. Te agradeço, Deus, por essas ofertas, pelos dízimos, e que o Senhor continue, Pai, abrindo as janelas dos céus e multiplicando, Pai, sobre a vida do Teu povo, bênçãos infinitas, Pai. Pai, nós Te louvamos porque o Senhor é um Deus fiel, e nós Te agradecemos por essa fidelidade. Continue conosco, Pai, nos fortalecendo e nos abençoando e tendo misericórdia de nós. Porque se não fossem as Tuas misericórdias, Pai, perdoe, Senhor, as nossas falhas e continue, Pai, nos fortalecendo a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de chamar as crianças aqui na frente. A irmã Ellen vai estar orando pelas crianças. Pode vir, crianças. Alex Junior está diferente, cortou o cabelo. Não, você vai dar uma subir. Deixa o Tia segurar. Melhor, Alex Junior. Tia vai estar orando. E você que trabalha diretamente na escola, né, com essas crianças, pode ficar de pé. Também iremos, Ellen, também irá orar por você. Que Deus continue guardando e protegendo as nossas crianças. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Deus, por essa oportunidade de estarmos na Tua casa, Senhor, te apresentando as nossas crianças. É verdade. Nós te agradecemos pela vida de cada uma delas, Senhor. Sim. Por cada família aqui representada, Jesus. Que eu possa cuidar delas, livrando de todo mal, livrando do homem mal, Senhor. Livrando de toda a influência, Senhor, do mundo. Que elas possam ter suas mentes blindadas, Senhor, pelo Santo Espírito, Pai. Que elas possam ser servas e servos, Senhor. Sejam esforçados na sua casa, Senhor. Que eles tenham interesse de estar aqui, o interesse de ver a Tua palavra, de conhecer o Senhor, Deus. Que eles tenham um desejo ardente no coração deles, Pai. Coloca amor no coraçãozinho de cada criança aqui, Senhor. Amor pela Tua casa, amor pela Bíblia, amor pela adoração, Senhor. Que eles sejam verdadeiros adoradores, não só agora, como daqui para frente, quando forem pais, quando forem mães. Abençoa o futuro de cada um deles. Toma também a cada professora, a cada funcionário de escola, Senhor. E cada pessoa que está ali cuidando de qualquer pequenino, Senhor. Que nós possamos fazer diferença, Senhor, nas nossas escolas. Que possamos ser luz, Senhor, para iluminar e mostrar o Teu caminho, Senhor, com as nossas atitudes. Sim, meu Deus. Que possamos fazer a diferença, Senhor, e possamos demonstrar o Teu amor. Eu te louvo e eu te agradeço pela rica oportunidade, Senhor. E te entrego mais uma vez a cada criança aqui. Sim, já te agradeço na certeza da salvação que tem no Seu nome. Aleluia, glória. Amém. Ministério de novo. Continuar adorando o nosso Senhor. Convido aqueles que puderem se colocar de pé. Vamos estar agora declarando que o nosso Deus ele é soberano sobre todas as coisas. E eu vou ler novamente um versículo aqui que a Rosana falou. Salmos 40, versículo 5. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito. Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Esse é o nosso Deus. Ele é grande, Ele é soberano sobre todas as coisas, mas mesmo assim é o Deus que se preocupa conosco. Nós somos os seus filhos e Ele não deixa de cuidar da gente, dar tudo aquilo que a gente necessita. Vamos declarar então essa grandeza do Senhor nesta manhã. A grandeza do nosso Senhor sobre nessa manhã. Pela sua presença, Pai, caminha em nós, que caminha conosco. Obrigada, Deus, por não desistir de nós, Pai, por cuidar de nós, Pai, porque
aqueles que confiam no Senhor, aqueles que confiam no Deus que é grandioso e que pode todas as coisas, Pai. Que nós possamos continuar olhando para o Senhor, Pai, em meio às adversidades, que nós possamos continuar olhando para o Senhor, olhando para o Deus que criou todas as coisas, do Deus que nos criou, é o Deus que não nos desampara. Obrigada, Senhor Jesus, por esse teu amor. Obrigada por não se esquecer de nós, Pai, mesmo quando muitas das vezes nós colocamos outras coisas, Pai, no seu lugar. Mas o Senhor não desiste de nós, o Senhor continua insistindo em nós todos os dias, Pai. Continua conosco, Pai, continua se movendo neste lugar e na vida de cada irmão, Deus. Nós queremos continuar recebendo do Senhor nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Salve a igreja na paz do Senhor. Amém. Bom dia, irmãos. Como a igreja está bonita, né? Cheia. Um monte de rochinhos lindos, brilhando, né, a luz de Jesus. Que bom que a igreja tem entendido a importância, né, da EBD, do estudo da palavra, porque só através da EBD, só através do estudo da palavra de Deus é que a igreja cresce, e cresce de uma maneira saudável, cresce da maneira certa, não apenas incha. E que bom que temos entendido isso, e é muito gratificante. Se é gratificante para mim, imagina para Deus, como está o coração de Deus alegre nesta manhã, com essa igreja florida como está. Eu te convido a abrir a sua Bíblia, o segundo livro dos Reis, capítulo 5. Amor, pega um pouco d'água, por favor. Segundo Reis, capítulo 5, uma história bem conhecida. A história que conta que Naamã, quando foi curado da lepra, creio que todos já ouviram essa passagem. Quem aqui não conhece a história de Naamã, levanta a mão, por favor. Temos um que não conhece. Uma história fantástica, tremenda, que tem muitas coisas para nos ensinar. Preste atenção que você vai aprender muitas coisas para a honra e glória de Jesus. Todos encontraram o segundo Reis 5? A gente vai estar lendo do 1 ao 14. Obrigado. Segundo Reis, capítulo 5, do 1 ao 14. Do 1 ao 14. Naamã é curado da lepra. Diz assim a bendita palavra de Deus. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele, por Naamã, o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, ao rei, né, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu o Deus para matar e para vivificar?
para que estes enviem a mim, para eu restaurar um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á-se em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram, e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Amém. Louvado seja Deus. Pai, nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra lida. Te agradecemos, Pai, porque desde que aqui chegamos, temos ouvido a tua voz. Ouvimos ali na devocional, no café da manhã, ouvimos durante a EBD, ouvimos durante a tua palavra lida, dos louvores cantados, dos hinos entoados, e queremos continuar ouvindo, Pai, a tua voz. Usa-me para a honra e glória do teu nome, que não seja eu aqui falando da tua igreja, mas que seja o teu Espírito através de mim. Em nome de Jesus, essa oração que eu te faço, Pai, agradecido. Amém e amém. Uma história linda da cura de Naamã. Uma história extraordinária e que foi verdade, é um fato verídico, né? E nós vemos aqui que Naamã, ele era um homem valoroso, um homem que em suas empreitadas e batalhas sempre sai vitorioso, e a Bíblia fala que era o Senhor que o abençoava, apesar de ele não ser um servo de Deus. A Bíblia fala que era um homem diante do seu Senhor, de muito respeito, porque ele, o Senhor aqui você vê que está com letra maiúscula, o S, o primeiro Senhor é minúsculo, então fala que é o Senhor Rei, o Rei daquela nação. E o Senhor que dá a vitória é o Senhor com a letra S maiúsculo, que é o nosso Senhor, o nosso Deus, o general de guerra. Então o Senhor, mesmo ele não sendo um servo de Deus, Deus o abençoava, e através dele a Síria obtivera êxitos em suas batalhas. E nenhuma dessas empreitadas dele, nenhuma dessas invasões que ele fazia em terras vizinhas, eles invadiram Israel, que é a terra do Senhor, que é a nação santa, a nação que o Senhor escolheu. E diante dessa investida a Israel, eles levam cativa uma menina. E nessa história nós podemos aprender de verdade. No domingo, aqui à noite, quando veio a mensagem na mente, eu estava sentado ali, eu parei de prestar atenção no que o Diácono Valdemir estava falando, e comecei a anotar, e depois eu parei e terminei em casa, pedi ao Senhor para me lembrar em casa de novo aquilo que ele estava falando, porque eu também precisava prestar atenção no culto aqui, né? E o Senhor abriu os meus olhos, dizendo que a gente tem como aprender com essa lição em 4 situações. A primeira situação é tendo o exemplo dessa menina que foi levada cativa de Israel para a Síria. Ela foi levada como escrava. Era uma menina jovem, estudiosos dizem que ela deveria ter por volta aí de 12, 13 anos de idade, quando ela foi tirada da sua família e levada escrava
lá para servir a esposa do Naamã. E essa menina, nesse tempo que ela viveu em Israel, ela ouviu muito de Deus. Talvez ela tenha presenciado maravilhas que o Senhor fez na própria vida dela, na vida da família dela, talvez no meio em que ela convivia ali. Fato é que ela viu coisas a respeito de Deus, ela ouviu coisas a respeito de Deus, e isso colocou nela tamanha fé, que ela testificou essa fé na casa de Naamã. Ela vira para a senhora, para a esposa de Naamã, e fala: quem dera se esse Naamã fosse lá em Samaria, lá na terra de onde eu vim, lá tem um profeta, tem um homem de Deus que curaria ele da lepra. O interessante é que ela não cogita que se ele estivesse lá, talvez o profeta curaria, mas ela tinha convicção, ele curaria, não o profeta, mas o profeta agindo a serviço do Senhor, proferindo palavras vindas diretas de Deus para o coração daquele homem. Então ela tem essa convicção de que Deus era poderoso para restaurar a lepra daquele Naamã. E nós temos a aprender com essa menina, porque nós devemos ser luz do mundo, nós devemos ser farol diante da sociedade. Quantos à nossa volta têm passado por situações constrangedoras, situações ruins, perda na família, doença, desemprego, e nós temos que ter uma palavra de direcionamento, assim como essa menina teve para Naamã. Deve sair da nossa boca palavras abençoadoras, palavras que dê direção para as pessoas. Nós devemos indicar o caminho a essas pessoas que necessitam. Naamã, ele não conhecia o Deus de Israel. Talvez ele ouvira falar, mas não conhecia de fato. E agora aquela menina testifica na casa dele que lá em Israel tem alguém que pode ajudar. Assim deve ser assim deve ser você na sua escola, na faculdade, no seu trabalho. Quando você se deparar com pessoas que estão passando por problemas, deve sair da sua boca, deve sair da minha boca, palavras que confortam, palavras que dê direção e não que cause confusão, não que cause dúvida. Nós devemos apresentar Jesus como solução. Esse deve ser o meu papel, esse deve ser o seu papel diante da igreja, diante da sociedade, de levarmos esperança para esse mundo perdido, para esse mundo caótico, para esse mundo que cada vez mais está se distanciando de Deus. E é o meu dever e o seu dever apresentar Jesus a esse povo que não conhece. É o meu e o seu dever levar esperança para esse povo. E essa é a lição que essa menina nos dá. Independente de onde estejamos, sem um lugar agradável, sem um lugar desagradável. Ela estava ali como cativa, ela estava ali como escrava. Ela não estava ali por livre e espontânea vontade, ela foi levada à força para aquele lugar. Mas mesmo naquele lugar em que ela era desfavorecida, ela anunciou o Evangelho. Ela anunciou a voz de Cristo, ela anunciou a verdade de Deus. E esse deve ser o meu e o seu papel diante de onde estivermos. Não só apenas em lugares onde gostaríamos de estar, mas se estivermos também passando por situações ruins, devemos também levar a palavra de Deus ali. Devemos levar a palavra de Deus em toda e qualquer circunstância ou situação. Então nós devemos ser a luz que direciona os que estão perdidos. Nós devemos ser os olhos daqueles que estão cegos. Esse é o nosso papel. Esse é o papel do cristão diante da sociedade. A segunda coisa que a gente consegue tirar desse texto agora é através de Naamã. Naamã, leproso, quando ele ouviu aquela menina, o que aquela menina disse, ele levou para o seu coração, ele confiou que talvez ele poderia ser curado. Talvez ele não tinha certeza de que se ele fosse, ele seria curado. Igual a menina falou com tanta convicção: se você for,
você será curado. Talvez ele tenha ido desconfiando. Talvez ele já esteja lutando, ou estivesse lutando com essa doença já há muitos anos, há muito tempo. Talvez ele tivesse ido em vários médicos, vários curandeiros, coisas que eram de praxe naquela época. Talvez ele tivesse procurado vários ou todos os recursos ao seu alcance e não obtivera êxito. Mas ele dá ouvido ao que aquela menina disse e ele sai para ver se realmente era verdade aquilo que aquela menina proferiu. E o que a gente aprende com Naamã é que nós devemos confiar. Nós devemos colocar as promessas do Senhor em nosso coração e não duvidar, confiar. Naamã, talvez ele tivesse dúvida, mas ele se colocou à disposição e deu ouvido ao que aquela menina disse e foi até Samaria, sendo que eles foram procurar a pessoa errada. Ela falou que lá tinha um profeta e não falou que lá teria um rei que poderia curá-lo. Eles foram ao rei. Talvez tem pessoas que você acha que é que vai ter a solução para você, mas você deve procurar aquela pessoa que é temente ao Senhor para te dar um aconselhamento. Você deve procurar aquela pessoa que é fiel ao Senhor para te ajudar a tomar algumas decisões. Você deve procurar pessoas que tenham um compromisso com o Evangelho para poder se espelhar. Você não deve tentar se espelhar numa pessoa que é bem sucedida na sociedade, que tem muitas riquezas, mas que tem um coração endurecido diante de Deus. Então, nosso espelho, nosso modelo deve ser pessoas comprometidas com o Senhor, com o Evangelho do Senhor. A Bíblia disse que em Samaria tinha um profeta, que se ele estivesse diante dele, aquele profeta o restauraria da lepra. Ele, por ser alguém influente, procurou o rei. O rei, por acaso sou eu poderoso, por acaso eu tenho poder para curar alguém, para dar vida a alguém, para tirar a vida de alguém? Mas o profeta de Deus teria essa palavra. E Naamã procura o rei, procura a pessoa errada, mas para a sorte de Naamã, vamos colocar assim, o profeta era bem ali influente no reinado, porque se o profeta ouviu essa história, então ele estava ali bem perto do rei. Porque se alguém procura, um exemplo, se alguém procura o presidente Lula para solicitar alguma coisa, eu aqui em Rio das Ostras não vou saber, porque eu não sou uma pessoa ali do meio. Mas o que a gente entende é que Eliseu era uma pessoa influente, uma pessoa que vivia próximo ali ao rei. E chegou esse relato nos ouvidos de Eliseu, e Eliseu, com toda a autoridade, fala: manda esse homem vir a mim, e nós vamos mostrar que há Deus em Israel. E o rei direciona ao homem certo. O rei manda ir procurar Eliseu, e Naamã vai até Eliseu. E o engraçado é que Eliseu nem quer saber quem é Naamã. Talvez chegou nos ouvidos de Eliseu que, olha, veio um homem poderoso da Síria que quer ser curado, ele quer receber restauração da lepra. E Eliseu manda ele vir até mim. E Eliseu nem vai lá receber pessoalmente, mas Eliseu manda o servo dele, ir falar com Naamã e passa as instruções: meu mestre, o Eliseu, falou para você ir lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes e você seria restaurado da lepra, ou você será restaurado da lepra. E Naamã fica indignado, porque ele, sendo um homem respeitoso, um homem valoroso, um homem de classe social elevada, ele queria bajulação, talvez, ele queria ser recebido pela maior autoridade que estivesse ali presente, não ser recebido pelo servo. E ele fica indignado com isso. E essa indignação o quase afasta da cura. Essa indignação que ele teve, de que ele acha que alguém famoso, alguém poderoso deve ministrar a palavra sobre ele, quase o leva à morte. E assim muitas vezes acontece comigo e com você. Às vezes a gente está passando por alguma situação, um
um exemplo, a gente espera que um pastor traga a palavra, traga o direcionamento, e não, às vezes vem aquele irmãozinho que é zelador da igreja e fala uma palavra e você, eu vou ficar dando ouvido a um zelador. A gente acha que a autoridade está sobre aquele que está em evidência, mas não. Deus, Ele usa quem Ele quer e da maneira como Ele quer. E o que nós devemos aprender com Naamã é ser obediente à palavra. Apesar das murmurações, apesar da indignação, ele foi obediente e foi lá mergulhar. Tudo bem que com a ajuda daqueles servos que estavam à sua volta. Essa também é uma lição que devemos nos rodear de pessoas que nos dê bons conselhos. Porque poderiam ser servos que falavam, que falta de respeito, o homem, em vez de vir falar com você, manda um servo. Mas não, ele falou, mas o que custa? Só mandou você ir lá no rio e dar 7 mergulhos, mergulhe lá. E a outra indignação de Naamã é que os rios de Damasco eram de rios de águas cristalinas, rios belos, e o rio Jordão era um rio de água barrenta, um rio de água escura, e ele achava aquele rio muito inferior ao rio da cidade onde ele morava. Mas fato é que ele obedeceu à ordem do Senhor, e nós devemos obedecer aos mandamentos do Senhor, nós devemos obedecer aos preceitos do Senhor, e se obedecermos, a gente vai ser curado, a gente vai ser restaurado. A palavra que deve fazer parte do nosso vocabulário com maior frequência é obediência. Nós devemos ser obedientes ao Senhor, assim como devemos ser obedientes aos nossos pais, assim como devemos ser obedientes aos nossos professores na escola. Nós devemos ser obedientes, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Se formos desobedientes aos nossos pais vão fazer o quê? Colocar a gente de castigo, né? Quando a gente é desobediente, o pai não coloca a gente de castigo. Então, obedecer é melhor do que sacrificar. Quando somos desobedientes na escola e a gente precisa lá de um pontinho a mais, o professor vai olhar que você não é tão obediente e não vai dar aquele pontinho que você precisa. Mas se você tem um bom comportamento na escola, a professora te ajuda. Então nós devemos ser obedientes. A obediência só tem a nos enriquecer, só tem a tornar a nossa vida mais fácil, só tem a nos ajudar na nossa caminhada. E principalmente, obediência a Deus. Principalmente, obediência à palavra de Deus. Nós devemos ser obedientes. E quando formos obedientes, sermos obedientes, o Senhor irá agir em nossa vida, assim como agiu na vida de Naamã. Ele foi obediente ao profeta, foi lá e mergulhou 7 vezes. E na 7ª vez, o corpo dele cheio de lepra, cheio de ferida. Quando ele levantou, já não tinha mais nada. Olha, eu fico imaginando que coisa maravilhosa não foi aquele momento que todos ali presenciaram. E assim será em nossa vida. Quando formos obedientes, o Senhor terá sempre o melhor para nós, para nos oferecer. Porque o Senhor, Ele é um Deus, Ele é um Pai bondoso, amoroso. Ele quer o nosso melhor. Mas para isso, nós devemos obedecer. Falaram aqui na EBD que quando as pessoas obedecem, vêm as bênçãos. Mas quando desobedecem, vêm as maldições, vêm os castigos. Então não devemos e não podemos viver em desobediência. Devemos ser obedientes, principalmente à voz de Deus, principalmente ao que Deus fala a cada um de nós. O outro ponto que nós aprendemos aqui é com o profeta Eliseu. Nós aprendemos com a menina que devemos ter voz, nós devemos ter palavras de conforto, palavras de consolo, palavras de direcionamento para Cristo. Nós aprendemos com Naamã que devemos ser obedientes. Nós aprendemos agora com o profeta que se deixou ser usado para a honra e glória de Deus. E assim deve ser com cada um de nós, servos do Senhor. Nós devemos nos colocar à disposição para ser canal de cura, para ser canal de bênção, para ser canal de libertação na vida das pessoas. Não que nós devamos fazer isso para honra ou mérito nosso,
de chegar alguém enfermo aqui diante de nós, nós impormos a mão, orar e aquela pessoa ser curada, e nós acharmos que através de nós agora nós somos os melhores, pode vir que vai ser curado. Não, mas é ter o ouvido sensível à voz de Deus. Porque quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, quando nós nos colocamos em obediência ao Senhor, o Senhor nos usa para sermos canais de bênção para a vida das pessoas. E talvez em alguma situação chegue alguém enfermo e você vai estar atento à voz do Espírito, o Espírito vai falar para você orar e aquela pessoa será curada. Meu pai contou uma história de que lá eu não lembro agora se foi na Bahia, de que uma senhora que teve um problema e ela começou a andar em cadeira de rodas, não foi isso? Começou a andar, não perdeu os movimentos e agora só estava andando por cadeiras de rodas. Ou era atrofiados os membros, não era? Alguma coisa assim, mais ou menos assim. E ele estava orando ou convidando as pessoas para receber oração. E ele contou uma experiência de que ele orou e o gato ressuscitou. Em uma missão evangelística que ele fez, ele orou e um gato ressuscitou. E a mulher falou: se Deus pode fazer isso, Ele pode me tirar dessa cadeira de roda. Aí ele falou: você tem fé para isso? Ela: eu tenho, então nós vamos orar. E eles oraram, e a mulher levantou na hora, ficou curada, entrou lá de cadeira de rodas e saiu andando. E isso deve fazer parte da nossa vida, porque se dermos ouvido à voz do Senhor, Ele irá nos usar. A palavra dele diz, se eu não me engano é Marcos 16, ele fala que através de nós, deixa eu ver se é Marcos 16 mesmo, se os irmãos lembrarem, confere para mim se é isso. 16:15, Marcos 16:15, disse-lhe: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Essa palavra é para nós nos dias de hoje, não foi somente para os discípulos, mas precisamos ser obedientes e precisamos ser sensíveis à voz de Deus. Isso não vai acontecer a todo momento, não vai acontecer toda vez que eu encontrar um enfermo ou um cadeirante, eu vou orar por você aqui e você vai ser curado. Não é assim que funciona. Deus, Ele tem um propósito na vida de cada um. Então Deus quer que pessoas sejam eternos paralíticos. Deus sabe, não sou eu que sei. Deus tem alguma coisa para tratar na vida daquela pessoa, Deus tem alguma coisa para tratar na família daquela pessoa. Isso é com Deus. Mas quando estamos obedientes, somos obedientes, estamos sensíveis à voz de Deus, Ele vai testificar isso no nosso coração e nós vamos ter autoridade para orar, o enfermo ficar curado, nós vamos ter autoridade para orar e a pessoa ser liberta, nós vamos ter autoridade para fazer qualquer coisa no nome de Jesus, porque nós devemos ser canais de bênção nas mãos do Senhor. E assim como o profeta Eliseu, nós devemos profetizar sobre a vida daquelas pessoas através do nome de Jesus ou pelo nome de Jesus. E pessoas serão curadas, pessoas serão libertas para a honra e glória do Senhor. Amém. Essa deve ser a função da igreja, de ser luz, de levar Cristo àqueles que não conhecem. Como cristãos, devemos ser obedientes à voz de Deus e devemos nos revestirmos da autoridade de agora ser canais de bênção para a honra e glória do nosso Deus. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra lida, Pai. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor falou aos nossos corações e que possamos, ó Deus, agora colocar em prática
tudo isso que aprendemos, que ouvimos nesse dia. O Senhor nos ajude, Pai, a cada dia a viver conforme a Tua vontade, para a honra e glória do Teu nome. Que tudo que venhamos fazer, Pai, não seja para o nosso próprio engrandecimento, mas que seja para a adoração ao Teu nome, para o engrandecimento do Teu nome. Nos dê um dia, Pai, abençoado. Obrigado por cada um que pôde estar aqui nessa manhã e que possamos retornar à noite para continuar louvando e adorando o Teu santo nome. Aqueles que não puderam estar aqui nessa manhã, que o Teu Espírito vivifique, incomode e que os traga à noite para juntos exaltarmos o Teu nome e glorificar o Teu nome, porque só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Nos dê um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém.